Vamos lá então, Capelanes, vamos falar do Corinthians. Corinthians que está trazendo aí, reforçando o time. Qual é a matemática, qual é a engenharia para poder fazer isso tudo, hein? Tá tranquila, viu, Capri? Mais uma vez um abraço a todos, colegas, amigos, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma engenharia, assim, muita gente fala aí, criou-se uma repercussão tão negativa em cima disso, né? O Corinthians com uma dívida mais do que bilionária, onde a Civil vai começar a contratar. É bem simples, Capri. Agora que o futebol retomou já há algum tempo e principalmente a expectativa por parte do Corinthians para que a receita de bilheteria do clube, Corinthians, todo mundo sabe, desde a fundação do estádio, não recebe R$1 da bilheteria, vai toda ela destinada para o fundo de pagamento da Arena. O Corinthians agora vai passar a receber pelo menos uma quantidade anual, tá certo? O que vai dar uma equilibrada, minimamente falando, nos cofres do clube. Qual é a engenharia, Capri? É muito simples. O Corinthians, ele despachou, entre aspas, 18 jogadores que não seriam aproveitados. A gente pode falar aqui de Bruno Mendes, de Ramiro, de tantos e tantos outros atletas que saíram do timão, perfeito? O Corinthians conseguiu uma economia de quase R$5 milhões na sua folha salarial. Dito isso, que pega? Corinthians economizando R$5 milhões quase numa folha salarial, e você for juntar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, o Corinthians está praticamente 8 meses sem contratar. Só com essa economia, o Corinthians conseguiu, obviamente, estamos falando aí de uma economia de pelo menos R$35 milhões, perfeito? Eu não sou aqui perito em matemática, mas a matemática é simples. Nem todos eles saíram desde o início do ano, alguns saíram mais pra frente, uma então... média, mas é uma média. Mais ou menos aí, não é? Exato. Em torno de R$30 milhões. É, basicamente, mais ou menos isso, Capri. E aí o Corinthians, principalmente, eu tô juntando isso nesse pacote, porque o Timão foi atrás de inúmeras empresas para que pudessem administrar a parte jurídica, a parte administrativa, é óbvio, a questão financeira. Então o Corinthians, ele conseguiu acumular receitas, fechar novos patrocinadores, organizar minimamente a sua casa no primeiro semestre da gestão do Duílio Monteiro Alves, e aí foi capaz o Corinthians ir atrás do mercado, mas não para acertar multa rescisória de ninguém. O Corinthians hoje, atenção, Corinthians não vai pagar, independentemente do jogador. O Messi, a multa rescisória dele é de R$5 milhões. Claro que é um absurdo. Mas o Corinthians não vai entrar em leilão e nem vai gastar dinheiro com multa rescisória. Só vai contratar jogador que o Corinthians tem condições de oportunidade de mercado, como o Duílio sempre fala. Ele vai pegar jogador que está sem contrato, nenhum jogador vem de graça. Renato Augusto, Juliano, eles estão livres no mercado, eles vêm de graça. Nenhum jogador vem de graça, tá? Isso até porque a gente conversou com muitos dirigentes, e quando a gente fala isso pro dirigente, seja pro Alessandro, pro Duílio, pro Roberto, eles falam, cara, só vocês da imprensa acham que o jogador vem de graça. Nenhum vem. Por quê? Tem luva, né? Exato. E aí o que acontece? O Jô, quando retornou do futebol japonês, ele acertou, mais ou menos também, que ainda não acertou 100%, com o Nagoya e a FIFA, e ele estava livre no mercado. O Corinthians foi contratá-lo, fez um contrato de 4 temporadas. Só que aí você paga as luvas, você dilui as luvas e não fica pesado pra ninguém. Só que o jogador recebe. Se você for colocar no pacote as luvas que cada jogador recebe, muitas vezes o cara recebe 15, 20, 30 milhões de reais ao longo dos 3, 4 anos de vínculo. Por isso que o Guerreiro acabou não ficando no Corinthians naquela oportunidade. Porque o salário estava ok, tempo de contrato ok, mas eu quero 45 milhões de reais em luvas em 3 anos. Não dá pra pagar. Então essa engenharia bem simples do Corinthians. Tirou uma boa parte de atletas que não seria utilizado e aí conseguiu contratar esses 2 jogadores e aguarda o Roger Guedes. Capri, pra resumir, a situação do Roger Guedes é exatamente igual ao do Renato Augusto. O jogador tá tentando acertar a rescisão de contrato, depois que ele conseguir rescindir, se conseguir, o que deve acontecer, que as coisas estão muito bem amparadas, ele vai assinar com o Corinthians. A informação que eu tenho é de pelo menos 3 anos de contrato. A gente já tá palavrado com o Corinthians. Tá palavrado, Capri. O que eu consegui apurar, tem clube tentando atravessar pesado, tá? Uma parte do staff do Roger Guedes trata com muita cautela, porque também não quer manchar a imagem do jogador. Por exemplo, ele publicou uma foto nas suas redes sociais, camisa preta, sabe? Dando indícios que tá... Pode ser Galo, né? Camisa preta pode ser Galo. Galo, então, eu queria falar sobre isso, também que você tocou. O Galo tá tentando atravessar. É o Galo que tá tentando? O Galo, ó, o que me passaram O Galo hoje... já contratou todo mundo aí, quer mais gente ainda? Quer mais gente, o Galo quer mais gente, não para, né? Então, assim, além do Galo, me passaram que tem um outro clube do futebol brasileiro. Eu fui apurar com gente que cobre o dia a dia do Flamengo. O Flamengo não está interessado na contratação do Roger Guedes. Foi o que foi passado. Mas é claro que tem muita coisa. O que a gente pode perceber aqui? Roger Guedes já jogou no Palmeiras. O Palmeiras não que não esteja precisando de um jogador do porte do Roger Guedes, mas teria grana para poder atravessar a negociação e dar um chapéu. Pode trazer o Dudu agora, não é? Tem o Dudu, tem Marrone, né? Tem os caras que... Você lembra que o Alexandre Matos, na época que era diretor de futebol
futebol do Palmeiras, muitas vezes ele contratava um jogador para tirar ele do Sim, mercado de um pra rival. não deixar o rival Isso. contratar. Ou às vezes nem contratava e subiu o preço dele na pedida que o Palmeiras dava e aí o outro time tinha que cobrir. Exato, exatamente. É o jogo. Mas assim, o que eu tenho de informação é, o jogador está apalavrado com a diretoria corintiana, diferentemente do Paulinho. Paulinho que, por sinal, pra quem não sabe, fechou com o Al-Ahly da Arábia Saudita e saiu totalmente do mercado, não tem mais novela envolvendo o Paulinho. Só que Foi ganhar dinheiro o Paulinho, né? Ganhar dinheiro, né, Capri? Mas ele, assim... Ele queria jogar na Europa, aparentemente, mas Chegou agora... uma proposta só. Da Turquia. Da Turquia. Chegou uma proposta, mas não achou que talvez fosse o momento de ir pra Turquia. Sim. Foi, escolheu, e aí é perfeito, todo mundo vai entender. O torcedor com certeza não, mas é a escolha do cara. Foi lá ganhar dinheiro, fazer um pé de meia não, né, Capri? Fazer um edredom, né, com pluma de ganso e tal, né? Mas enfim. Então é isso, Capri. A situação do Roger Guedes, o que a gente pode dar de projeção pro torcedor? A expectativa da diretoria do Corinthians era que até hoje ele conseguisse uma resposta como o Renato Augusto começou e conseguiu no começo da semana. Agora, o Corinthians não tem tanta pressa assim, afinal de contas o jogador só vai poder jogar a partir de agosto. Assim como o Juliano, como o Renato Augusto. Então todos esses atletas que estão treinando de forma particular, agora com as instalações do clube, eles só vão ficar à disposição do Silvinho a partir de agosto, Capriotti. É isso. Muito bem. Quer uma cornetada também? Eu gosto das suas cornetadas. Você ficou sabendo o que aconteceu com o carro do Jô e com a família dele, Então, eu ia né? te perguntar sobre isso agora, né? Agora eu ia te perguntar sobre isso. Fiquei sabendo e acho lamentável, né? Dá a informação aí, depois eu já Vou passo resumir. a régua aqui. O Jô, ele esteve ontem anteontem o Jô, ele tem uma loja de roupas, ele é franqueado de uma loja de roupas, no Rio de Janeiro, tá aqui em São Paulo, e ele foi participar de um evento da empresa dele. Levou a família, levou a esposa. Shopping. É isso, no shopping, perto da Moca, na região da Moca. E aí quando ele... Sabe aquela coisa, Capri? Olha, o Jô tá aqui, aí vai num grupo de WhatsApp, de repente chega no torcedor, e aí todo mundo fica pé da vida porque o Jô tem um histórico, né? É resort, é não sei o que lá, não usa máscara e tal. E aí, uma parte da torcida, pequena, bem verdade, mas barulhenta, que faz esse tipo de atrocidade, foi atrás do evento, foi atrás do Jô, e quando perceberam que o Jô e a família entraram do carro e estavam saindo do local, as pessoas pegaram pedras e tacaram no carro. O Jô demorou para se manifestar, foi atrás das autoridades, ninguém foi preso para variar, e no vídeo, Capri, não sei se você teve a oportunidade de ver. Não vi. No vídeo tem uma viatura exatamente ao lado do carro apedrejado. O carro tá em movimento, o pessoal tá atacando pedra, tem uma viatura da polícia e ninguém faz nada. Ninguém é preso, ninguém é detido, não acontece nada. O Jô foi até as redes sociais, repudiou o evento, é claro, o fato. A assessoria de comunicação do Corinthians emitiu uma nota oficial, obviamente, né, Capri? Lamentando o ocorrido, protegendo o jogador, mas aí bate com aquela contradição. Quer dizer, a mesma diretoria que muitas vezes repudia esse ato violento é a mesma que abre os portões para receber o torcedor que muitas vezes vai em aeroporto, coloca dedo na cara de dirigente, de jogador e assim vai.